Olá, meus irmãos, tudo bem? Aqui estou eu de volta depois de um bom tempo longe. Eu tive um problema na mandíbula, houve uma ruptura, tive que fazer uma cirurgia, colocar uma placa estabilizadora. Tive momentos difíceis de saúde, mas com a graça de Deus estou aqui de volta. E hoje, esse dia 16 de janeiro de 2021, eu quero falar um pouco com vocês sobre a graça de Deus. Exatamente. A palavra graça é um substantivo feminino oriundo do latim gratia e significa benevolência, mercê, estima ou um favor que se dispensa ou recebe. Também pode corresponder a características agradáveis de uma pessoa. Ela permite ao homem caído participar da divindade através de uma adoção. E falando em adoção, em Romanos 8:15, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Veja só, Paulo, quando escreve aos Romanos sobre a adoção de filhos, nós precisamos relevar aqui e pontuar que na Roma antiga, quando um pai, uma pessoa resolvia adotar um filho, esse filho adotado, ele jamais poderia ser deserdado. Então, se ele cometesse um delito, se ele cometesse alguma coisa contra o pai, até mesmo uma agressão, ele não podia ser desligado da herança, deserdado. Era um filho que entrou para a família para ficar. E Paulo diz que nós somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Então isso é a dispensação da graça de Deus. Deus, a Bíblia diz que ele virou as costas praticamente para o seu povo judeu e se voltou para o povo gentil. Existe inclusive uma parábola em Mateus que ele faz umas bodas, Jesus falando que o pai dele fez uma bodas e convidou seus convidados, e esses homens disseram: olha, eu tenho que vender um campo, eu tenho que fazer, me casar, eu tenho que comprar uma junta de boi, e eles deram ali as desculpas e não foram para aquelas bodas. Mas ele diz assim: então faz o seguinte, vão na cidade e matem todos estes, e vão e tragam todos os bons e maus para que a minha casa se encha. O que ele estava dizendo? Que ele havia se voltado dos judeus para os gentios, porque os judeus se achavam muito bons, eles não valorizaram a vinda de Cristo, não valorizaram a graça de Deus. A graça é algo feito a nós sem que merecêssemos, algo que jamais poderíamos ter conquistado por nós mesmos. Então Deus sabia que o povo gentil não tinha condição alguma de seguir a lei de Moisés, tanto que ele nunca exigiu que um gentil seguisse as leis messiânicas, porque nem mesmo o povo de Israel, que viu maravilhas, que vivenciou o melhor de Deus, poderia cumprir a lei. Então ele disse: agora eu vou escrever a minha lei no coração de vocês, para que vocês possam ser guiados de dentro para fora. Então Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por nós. Nós que cremos em Jesus somos agora hospedeiros do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, Jesus disse, ele vos guiará. Ele será um guia na tua vida, ele vai te guiar em toda a verdade. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, quando a gente decide tomar uma decisão, fazer algo, e é lá no coração diz: não faça, isso está errado. Quem é que está nos guiando? É o Espírito Santo. Este é o poder da graça, porque graça não é, vamos dizer assim, a liberação para o erro. Ao contrário, a graça de Deus, ela é empoderamento para que eu não peque. Aleluia. Por isso que no tempo da graça, as restrições são maiores. Lá no Velho Testamento, Jesus disse assim: olha, está escrito não matarás, não está? Sim, Senhor. Para que a pessoa seja julgada e condenada, ela tem que exercer o ato.
Jesus disse, mas eu te digo que se tu odiar o teu irmão, chamar ele de louco, tu já é réu do inferno. Você matou, aniquilou a reputação de uma pessoa. Uau! Ele disse, olha, lá no Velho Testamento está escrito, não adulterarás, não é certo? Sim, se o homem for pego com uma mulher, em pleno ato de adultério, os dois serão apedrejados. Pois é, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora, no tempo da graça, vocês estão empoderados. Vocês têm poder para resistir àquele adultério, àquele assassinato. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se um homem, basta que um homem olhe para uma mulher, cobice-a em seu coração, ele já adulterou com ela. Uau, o que é isso, Jesus? Que rigor é este? Porque quanto maior o poder de Deus na nossa vida, maior é nosso grau de responsabilidade. Para quem mais é dado, mais será cobrado. Os judeus não tinham o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, para a glória de Deus. Agora veja só, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Opa, eu sou salvos pela graça? Mas existe ainda alguns pontos dentro destes salvos pela graça. Por meio de quê? Da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora vamos analisar um pouco Efésios 2:8. Pela graça, pelo favor que a mim foi concedido lá na cruz do Calvário, por meio da fé, neste ato que Jesus morreu por mim, que ele derramou seu sangue para me salvar, para perdoar os meus pecados, curar minhas enfermidades e me libertar de toda injustiça, de todo mal, de toda língua ferina. Com base nesta fé, pela graça eu serei salvo. E ele ainda diz assim, porque isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça de Deus é um dom, mas a graça só pode ser alcançada por meio da fé. Em Efésios 1:13 diz assim, porque depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido fé, fostes então selados com o Espírito Santo da verdade. Desculpa, da promessa. Veja, irmãos, é uma sequência, justificação, santificação e o batismo, o selo do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, não é profetizar, isso são dons. O selo do Espírito Santo vai além disso. O selo do Espírito Santo é dado mediante o caráter de Cristo em nós. Paulo aos Gálatas ele explica, irmãos, eu tenho dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vós, até que aquele caráter divino preceda em vossas vidas, seja o primordial nas vossas decisões, naquilo que vocês vão fazer, naquilo que vocês vão falar, nos negócios que vocês vão fechar, nos tributos que vocês vão pagar, nos dízimos que vocês vão entregar. Aleluia. Atos 15:21 diz assim, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Então a graça é para todos. Eu já ouvi muito pregador dizendo, não se preocupe, Jesus já fez tudo. Espera aí, ele fez tudo para te salvar. Mas Paulo também diz assim, não tomes, pois, a graça de Deus em vão. O que é isso? Eu não vou pecar deliberadamente. Em Romanos 6 ele diz assim, vamos pecar para que a graça se abunde? De forma nenhuma. Porque nós que fomos salvos em Jesus Cristo, fomos batizados em seu nome. Olha só, e assim como Jesus foi sepultado dentre os mortos, nós fomos sepultados com ele e fomos ressuscitados em novidade de vida. Aonde está a transformação? Onde está aquele cadáver que você deixou ali dentro do tanque de batismo? Será que você está carregando ele nas costas? O velho homem está direcionando a tua vida? Ou será que você está sendo guiado pelo Espírito? João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Então, por que ele coloca a graça acima da lei? Porque a Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé e foi justificado pela fé. Abraão encontrou graça aos olhos de Deus. Abraão abraçou esta graça. Ele tomou para si. Deus prometeu um filho e deu um filho para Abraão. E depois Deus disse, agora vai e mata o teu filho. Entrega ele para mim. E Abraão, a Bíblia diz que ele acordou de manhã cedo. Não esperou nem nascer o sol. Pegou o garoto e foi com 2 servos para sacrificar o seu filho. E ali Deus disse, então vou te entregar também para a tua posteridade, para aqueles que têm a fé de Abraão, eu vou entregar o meu filho. Romanos 6, 15 e 18. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou ao pecado para a morte, ou à obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então antes nós éramos o quê? Escravos do pecado. E Paulo diz assim, aquilo que tu serve, que tu obedece, tu vai servir. Então ele disse, mas a graça não foi feita para isso. Nós vamos continuar pecando porque estamos na graça? De modo algum. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. O céu é dividido em 3 partes. Deus mostrou para Moisés e disse assim, Moisés, faz um tabernáculo no modelo que tu viu aqui no céu. Ou melhor, que tu viu o céu. Então o átrio, são onde vão aquelas pessoas como o ladrão da cruz, que acabou de aceitar Jesus ali na cruz, reconhecê-lo como Senhor. Essas pessoas não vão ver o Senhor lá no Santo dos Santos, porque só podia entrar ali pessoas santificadas, pessoas que realmente deram as suas vidas ao sacerdócio. Não é qualquer um que vai entrar. Aleluia. Romanos 4:4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Romanos 6:14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como assim? Eu não estou debaixo da lei? Não. A lei está sob meus pés, porque Paulo diz, olha, aquele que está debaixo da lei é como uma criança que é herdeiro de tudo, mas não pode administrar os bens do pai, não pode trazer o céu na terra. É uma pessoa que ainda está subjugada a tutores, mas ele diz, mas vocês estão acima da lei. Não estou acima da lei para pecar, porque a graça me empodera para que eu cumpra essa lei automaticamente. É como se diz, aqui na rodovia diz assim, olha, velocidade máxima 80. Eu coloco no piloto automático e vou a 80, eu não me preocupo em ser multado por um radar. Por quê? Porque eu já estou cumprindo automaticamente. Não matarás, eu não mato. Não roubes, eu não roubo. Não seja desonesto, não vou ser desonesto. Não adultera, eu não vou adulterar. Não veja pornografia, eu não vou ver pornografia. Ama o teu próximo, vou amar o meu próximo. Porque agora eu sou guiado pelo Espírito. Eu sou guiado pela força máxima do alto, o Espírito Santo de Deus. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Olha o que a graça de Deus fez por nós, a riqueza da graça do Senhor Jesus. Vamos valorizar essa graça, esse sangue que foi derramado. Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que ele está dizendo aqui? Que raiz de amargura é essa?
São pessoas que estão dentro da casa de Deus e não conseguem viver o melhor de Deus. Nem sequer os seus pecados podem ser perdoados pelo Altíssimo, porque ela não estende esta graça que ela recebeu para as pessoas que a magoaram, para as pessoas que fizeram dano a elas. Tem muita gente magoada consigo mesmo, tem gente magoada com Deus, tem gente magoada com o próximo e não consegue liberar perdão. Uma raiz de amargura formou o seu coração e impede dessa pessoa viver o melhor de Deus. Existe um sentimento de justiça própria. Não, ele me fez o mal, ele vai pagar. Eu perdoo, mas eu quero ver ele na ruína, eu quero ver ela destruída. Isso não é perdão, isso é espírito de vingança. E o Senhor disse: a mim pertence a vingança. A vingança pertence ao Senhor. Jesus, em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, ele enfatiza a necessidade de perdoarmos os nossos irmãos. Ele diz assim: em verdade vos digo que o vosso Pai Celestial não poderá perdoar os vossos pecados, se vocês também não perdoarem os pecados dos vossos irmãos. Ele diz: perdoa as minhas ofensas, assim como, é uma condicional, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Ou seja, quando nós oramos a Deus, Deus, eu quero a tua graça, eu quero o teu perdão, assim como eu tenho liberado graça para aquela pessoa que me magoou. Eu conheci uma mulher que ela estava em depressão profunda, pensando em suicídio. Essa mulher havia se casado, cristã, e este homem em pouco tempo sofreu um câncer e morreu. E essa mulher era deprimida, era angustiada, pensamento suicida, porque ela não conseguia perdoar a Deus pela morte do marido. Ela estava transferindo a responsabilidade da morte do marido dela, de uma doença que Deus não coloca em ninguém, e Deus opera a cura pela fé. Estava transferindo a responsabilidade para Deus. Quantas pessoas estão hoje no inferno porque transferiram a responsabilidade daquilo que um homem fez, do que o diabo provocou, para Deus? A Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque não é tentado do mal. Deus é bom o tempo todo, Ele é fiel, justo e verdadeiro. Ele não colocou filhos sobre a terra, mandou o seu único filho morrer por nós, para mandar trovões, e maremotos, e terremotos, e pestes, e Covid. Não, Deus não faz isso. Nós estamos ainda vivendo a dispensação da graça, debaixo do favor de Deus. O mal que está acontecendo sobre a terra é a colheita da humanidade por ter se afastado de Deus. Tudo que se planta se colhe. Não atribua a Deus o mal que está sobre a vida sua, ou da sua família, ou da humanidade. Deus não tem culpa disso. Ele não trouxe isso. Hebreus 10, 28 e 29. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Irmãos, existe uma coisa na Bíblia chamada chocarrice. Sabe o que é chocarrice? É a pessoa pecar, se ajoelhar diante de Deus e diz assim: Deus, eu pequei, e daí? O teu sangue me purifica. E ela vai de novo e volta, e vai e volta, e vai e volta. Irmãos, nós não somos chamados por Jesus para sermos pecadores. Nós fomos chamados para sermos santificados, para sermos transformados, para sermos uma imagem viva de Jesus na terra, um exemplo perfeito da sua imagem. E Jesus disse: sedes perfeito, como é perfeito o meu Pai Celestial. É isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Agora veja, Gálatas 3:2. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por onde nós recebemos esse Espírito Santo? Foi pela fé.
pela fé em Cristo Jesus. E esta fé, ela tem que crescer dentro de nós, de graça em graça. Dia após dia, esta graça tem que crescer, este poder, para quando você chegar perante uma pessoa enferma, você lhe impor as mãos e ela ser curada. Quando você chegar por uma pessoa que está presa por demônios, nas trevas, como um feiticeiro, você poder testificar a verdade e libertar aquela pessoa. Este é o poder da graça de Deus. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz. E a palavra de Deus diz: se Ele, o Pai, não nos negou a entregar o seu único Filho, como, pois, não nos entregará também nele todas as coisas? É nele, tudo é em Jesus. Não peque deliberadamente, santifique-se, para que você possa ver a Deus. O Senhor espera isso de você. É isso que Ele espera. E Deus te abençoe em nome de Jesus.